Olá! Continuando o nosso assunto de polinômio, aqui eu quero mostrar para vocês o teorema das raízes. Através do teorema das raízes, nós vamos poder identificar todas as raízes do polinômio. Lembrando que se o polinômio é de grau 7, significa que eu já tenho que saber que eu tenho que achar 7 raízes, porque a quantidade de raízes é de acordo com o maior grau do polinômio. Então, eu coloquei aqui para vocês. Considere a equação polinomial a seguir em que todos os coeficientes de AN são inteiros. Lembrando, coeficiente é a parte do número e literal é a parte que tem letra. O teorema das raízes ele funciona da seguinte maneira. Ele garante que, se essa equação admite um número racional, ou seja, os valores de P dividido por Q, eu já vou ensinar vocês a identificarem quem são os valores de P e quem são os valores de Q. Com raiz, aí ele diz, com P pertencendo aos reais. Desculpa, P pertencendo aos inteiros. E o Q, ele vai pertencer aos inteiros, só que menos o zero. Lembrando vocês que quando tem esse asterisco aqui, a gente exclui o valor zero, não posso utilizar ele. Por quê? Os valores de P são qualquer valor inteiro, porque eles estão no numerador. Agora, o denominador eu não posso ter zero. Lembrando que eu posso ter zero no numerador, mas não posso ter zero no denominador. Por isso essa restrição. E o MDC entre P e Q seja 1. Então, ou seja, o A0 é divisível por P e o AN é divisível por Q. Eu vou mostrar para vocês no exemplo, porque os valores de A0 são os valores divisíveis. Aí você tem que lembrar lá da matéria de decomposição de fatores primos. Aí logo em seguida a gente aprende a ver quem são os divisores de um número. Isso é muito importante. Caso você esqueceu, dê uma olhadinha nessa matéria primeiro, porque nós vamos precisar dela aqui. Coloquei aqui também algumas observações. O teorema das raízes racionais, ele não garante que a equação polinomial ela tenha raízes, tá? Ele não vai garantir, mas caso elas existam, o teorema permite identificar todas as raízes da equação. Então, ou seja, ele não te dá uma certeza, mas caso você consiga, ele já te ajuda a achar todas as outras raízes. Segunda observação, se a n vale 1, eu vou mostrar a vocês já já, e os outros coeficientes são todos inteiros, a equação possui apenas raízes inteiras. Terceira observação, se o Q é 1 e há raízes racionais, estas são inteiras e divisoras de A0. Por quê? Aqui, vou mostrar só por aqui onde nós temos o valor de P e o valor de Q, tá? O valor de Q vale 1, então independente do meu numerador, independente dele, vai ser sempre ele como resposta. Porque se eu tiver 7 dividido por 1, vai dar quanto? Vai dar 7. Se eu tiver 4 dividido por 1, vai dar quanto? 4. Então, é isso que ele está querendo dizer para vocês. E a quarta observação. Encontrada a raiz, use Breuer-Ruffini para determinar as demais. Isso eu ensinei para vocês em um vídeo que eu mostrei lá como escrever na forma fatorada. Escrever utilizando o Breuer-Ruffini é para a gente fazer a redução do grau e achar as demais raízes do polinômio. Vamos lá um exemplo para eu poder mostrar exatamente quem são cada termo de tudo que eu disse ali naquele texto. Calcular as raízes do polinômio, no caso de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, primeiro nós vamos separar os termos. Igual a gente faz com a equação do segundo grau, vamos fazer com a de terceiro grau também. O valor de A vale 1, o valor de B vale menos 4, o valor de C vale 2 e o valor de D vale 3. Lembrando que o valor de D, que é o último termo independente, ele não pode ser um valor igual a zero. Por isso a restrição anterior. Por quê? O que eu coloquei lá? A gente vai ter sempre o valor de P
dividido pelo Q. Mas quem são os valores de P? Os valores de P vai ser sempre os valores do termo independente. Então, eu tenho que achar quem são os divisores de 3. E o valor de Q são os valores de A. Então, eu tenho que achar quem são os divisores de 1. Lembrando que nós trabalhamos com os valores inteiros. Inteiros inclui tanto o positivo quanto o negativo. Quem são os divisores de 3? Nesse caso, eu vou ter o valor de mais 1 e o valor de menos 1. Eu vou ter o valor de mais 3 e eu também vou ter o valor de menos 3. Porque os divisores de 3 são 1 e 3. Considerando positivo e negativo, então nós temos 4 possibilidades. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o 1. O 1 eu só tenho 1 como divisor, só que lembrando que eu considero o valor positivo e negativo. Agora nós precisamos fazer a divisão dos valores de P pelos valores de quem? De Q. Então eu vou ter que dividir mais ou menos 1, também dividido por mais ou menos 1. Que aí eu vou obter mais 1 e menos 1. Depois também vou ter que dividir o 3 e o menos 3 por mais ou menos 1. Então, eu vou obter mais 3 e menos 3. Ah, eu vou sempre obter o valor de P? Não, isso só acontece quando o meu Q vale quanto? Vale 1. E foi isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, no caso de você ter o próprio Q igual a 1, vão ser os próprios valores inteiros, tá? Que é o que nós vamos achar exatamente em relação ao valor de P. Então, esse aqui são os valores possíveis para P dividido por Q. Agora, o que você precisa fazer? Primeira coisa foi isso, achar quem são os divisores, considerar o valor positivo e negativo. Agora, você precisa testar os valores dessa divisão no polinômio. Lembrando que se for zero, significa que é raiz. E se não der zero, significa que não é raiz. Então, é assim que a gente vai testar. Eu vou considerar primeiro os valores positivos. Então, vou fazer primeiro considerando x igual a 1. Aí eu vou aqui nesse polinômio onde tem x e substituir por 1. Lembrando que eu trabalho com os valores de P dividido por Q, tá? Então, vou usar x igual a 1. Vai ficar 1 ao cubo menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. 1 ao cubo vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1 vezes menos 4. Menos 4. Aqui mais 2 mais 3. Se eu somar, vai dar menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 3, eu vou achar 2. Então, agora eu vou fazer com x igual a 3. Ó, eu sei que o 1 não é raiz porque aqui deu quanto? Deu 2. Por isso que eu vou testar um próximo. Agora eu vou usar com x3. Então, vai ficar x ao cubo, que aí nesse caso 3 ao cubo, menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 3. 3 ao cubo, 27. Aqui, 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 4, 36. 2 vezes 3, 6. Mais 3. Aqui, se eu somar, 27 mais 3, 30. Mais 6, 36. Menos 36, 0. Então, pronto. Já sei que o x é raiz desse polinômio. Aí, quando isso acontecer, você não precisa continuar testando as outras raízes. Você já vai direto aplicar a Briones-Ruffini, a redução do grau, e aplicar a equação do segundo grau. Porque, no caso, como estamos no grau 3, o próximo é o grau 2. Então, a gente cai numa equação do segundo grau. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou aplicar agora a Briones-Ruffini.
Lembrando, copie os coeficientes do polinômio. Coloca o valor da raiz aqui para poder aplicar a Brerhoffini. Repete primeiro. 3 vezes 1, 3. Menos 4, menos 1. 3 vezes menos 3, desculpa, 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 2, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 3, 0. Então, agora eu passo a ter x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Agora eu tenho que fazer a equação do segundo grau para achar quem são as outras raízes. Basta calcular o discriminante, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui vai dar mais 4. Somando vai dar 5. Menos b, então vai ficar mais 1, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, a primeira vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2. E a outra vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, quem são as raízes desse polinômio aqui? Eu tenho as seguintes raízes. Eu tenho 3, 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Pronto, essas aqui são as minhas raízes.